Ruth. Eu parei aqui, esqueci de abrir o Ruth. Nós vamos ler ali no finalzinho do livro de Ruth, no capítulo 4, a partir do verso 13. Aí você deixa aberto e volta no capítulo 1, amém? Todos acharam? Ruth 4,13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser mulher, e coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Glória. Você pode deixar a Bíblia aberta no capítulo 1. Eu queria falar um pouquinho sobre posicionamento. Amém? Hoje a direção que Deus me deu para esse culto foi falar sobre posicionamento dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Ruth, e ela veio de um povo estrangeiro, ela veio dos Moabitas, nem era do povo de Israel, mas ela fez uma aliança, com o Deus de Israel através da sua sogra, e Deus aplicou um propósito para a vida dela. Alguns de nós éramos como ela, não éramos do povo de Deus, vivíamos outrora na bebida, na droga, na prostituição, na destruição, mas de alguma forma alguém nos trouxe. Essa Noemi representa alguém que precisa trazer alguém. Glória a Deus. Então, antes de eu entrar em Ruth, eu quero falar sobre esse aspecto. Você precisa ser alguém que vai trazer alguém. Isso fala de não pensar somente em si. Isso fala de não viver somente para os seus desejos. Que às vezes você pensa: eu vou mudar minha vida, vou pedir a Deus uma ajuda, e aí Deus melhora a minha vida, mas eu não consigo aplicar isso para ninguém. Aliás, você entrar com Deus numa mudança de vida não é você melhorar a vida velha, mas é você mudar completamente dentro dos padrões dele. Então, eu quero ministrar essa palavra sobre você, que você seja uma Noemi, que você seja alguém que traga alguém, seja da sua casa, seja do seu trabalho, amém? Seja da rua onde você mora, alguém que esteja disposto a não pensar só nos seus interesses, mas que esteja disposto a dar um passo a mais por vidas, por amor a pessoas. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz: não pense cada um no que é propriamente seu, mas cada qual também no que é do outro. Toda vez que você pensa no outro, Deus sabe aquilo que você precisa. Amém? E Ele conhece o interior do seu coração. Então Noemi, ela vem como aquela que traz a Ruth. Mas eu quero falar do posicionamento de Ruth ali. Eles moravam em Moabe, mas se você entender um pouquinho a história ali, olha aí no capítulo 1. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Trata-se do marido de Ruth, um homem do povo de Deus, que passou fome. Ele morava em Belém, e no momento de fome, ele saiu e foi para um território que não pertencia ao povo de Deus. Se você entender aqui, a palavra Belém significa casa do pão. Numa época de fome, ele deixa a casa do pão. Você consegue entender essa palavra? Porque você vai ver o contexto. Quando eles chegaram em Moabe, morreu esse homem e morreu os filhos, os 2 filhos.
Malom e Quilion. Por quê? Em momento de dificuldade, você nunca pode deixar a casa do Senhor. Em momento de fome espiritual, você nunca pode deixar a casa do pão, senão a sua família paga o preço. Quantas pessoas no momento de crise deixam a Deus, não conseguem suportar essa dificuldade e acabam trazendo isso para dentro de casa? Mas esse homem, ele deixou Belém, ele deixou o propósito, e infelizmente aconteceu o que aconteceu na família. Essa palavra começa dizendo para você: não desista. Amém? Essa palavra começa a dizer em você sobre permanecer no propósito. Porque a palavra do Senhor fala em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Agora, pois, não se submeta novamente ao jugo de escravidão. O que o apóstolo ensina à igreja da Galácia nesse texto? Ele fala assim: você foi livre, agora não importa o que aconteça, não importa o momento de fome, não importa o momento de crise, não abandone aquilo que Deus começou. Porque entenda uma coisa: Deus não faz nada pela metade. Quando Jesus cumpriu o seu propósito na cruz, ele disse a seguinte frase: está consumado. O que ele está querendo dizer? Tudo que eu começo, eu vou até o final. Amém? Oh, glória! Então não se preocupe se alguma coisa não está dando certo nesse momento. Não se preocupe se alguma coisa está faltando nesse momento. Não se preocupe se as coisas parecem que não estão acontecendo nesse momento. Se o projeto começou com ele, tem um caminhar nele e vai terminar do jeito que ele. É só não deixar a Belém. É só não deixar ajudar. Porque se você for ver o final do contexto, eles voltam para lá. Porque Belém pode estar com fome agora, mas no meio do capítulo, no meio do contexto, Deus visita Belém. Às vezes a sua Belém está sem pão. Às vezes a sua Belém está parada hoje. Às vezes a sua Belém está necessitando hoje. Mas eu tenho uma palavra para você: se você aprender a permanecer, Deus vai visitar a sua Belém, e aquilo que saiu ainda vai voltar para ela. Glória! Amém! Glória! Então vamos ver aqui, Ruth, então, ela se posiciona, ela entende. Ah, meu Deus, é linda essa palavra. Ela não é daquele povo, mas ela anda observando a sua sogra. Porque quando a sogra fala: vou buscar a casa de Israel, ela fala: eu vou com você. Ela não conhecia, ela adorava outros deuses, ela vivia na perdição, mas ela observava no inimigo. Olha para o seu irmão e fala: estão te olhando, estão te observando. Eita, será que eles vão querer dizer: eu vou com você? Será que eles vão querer dizer: eu vou com você? A Bíblia tem 4 evangelhos que falam de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem o 5º, sua vida. O povo aí está lendo mais o 5º do que os outros 4. Então, querido, nós temos que ter algo a oferecer. Amém? Noemi, ela tinha uma conduta, apesar de estar naquela terra, apesar de estar passando uma necessidade, eu acredito que a vida de Noemi atraía Ruth, a ponto de, na hora que tudo ficou difícil, ela falou: eu vou com essa mulher. Amém? O que me atraiu para a igreja, eu fui o último da minha casa. Hoje eu sou o pastor da família, né? Mas eu fui o último. Mas o que me atraiu foi ver a Noemi, as Noemis, meu pai e minha mãe. O que me atraiu foi ver meu pai orando. O que me atraiu foi ver a depressão saindo do rosto da minha mãe. O que me atraiu foi ver minha irmã mudando amizade. O que me atraiu foi ver as coisas sendo transformadas. E eu falei: eu preciso disso. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai passar por você para chegar em alguém. Glória! Aleluia! Deus vai passar por você e vai chegar em alguém. Deus vai passar por você e vai alcançar seu filho. Deus vai passar por você e vai alcançar sua mãe. Deus vai passar por você e vai alcançar seu pai. Deus vai passar por você e vai alcançar outras igrejas.
manifesta de dentro para fora. Ruth, ela via Noemi. E Noemi tomou uma decisão. No capítulo 1, no versículo 7, diz: saiu, pois, ela com as suas 2 noras. Ruth era uma delas. No lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Morreu o pai e os filhos. Alguma coisa na sua vida morreu, alguma coisa na sua vida parou. Mas Ruth, primeira coisa que você tem que fazer no seu relacionamento: ter direção em tempos de crise. Olha o seu irmão, fala: direção em tempo de crise. Perdeu! Volta para ajudar. Eles voltaram para a casa de Deus, eles voltaram para a terra de Deus. Eles tiveram um direcionamento no momento de crise. A gente tem que aprender a levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A gente tem que aprender. Davi, ele perdeu o filho por causa de um erro dele. Tem coisa que você perdeu porque o inimigo tocou, mas tem coisa que dói mais. É quando você perdeu por causa dos seus erros. São coisas que não foi o diabo que tirou de você, foi você que perdeu. Porque tem os 3 níveis das coisas que se perde em Lucas capítulo 15. Primeiro, a ovelha perdida. É algo que estava com você e agora está lá fora. Segundo, a dracma perdida. Está dentro, mas está perdida aqui dentro. E terceiro, o filho perdido. A ovelha foi você que perdeu, o filho foi ele que saiu. Então tem coisas que é você que perde. Tem coisas que está perdido com você. E tem coisas que deixou você. Mas a diferença é você tomar uma decisão e uma postura nesse tempo. Levantar a cabeça. Davi tinha perdido por causa dos erros dele, como eu falei. Então o filho que foi gerado por Batseba morreu. Antes de morrer ele fez jejum. Ficou jejuando e orando não sei quantos dias, vários dias. Aí o filho morreu. Só que depois Davi levantou a cabeça, vestiu, entendeu, continuou o seu propósito. O próximo filho que ele teve com Batseba foi Salomão, e esse foi para o trono. Então um propósito morreu na sua vida. Levanta a cabeça, anda, continua, que o próximo que vier vai para o trono. Ah, meu pai, alguma coisa parou? Levanta a cabeça, continua, que aquilo que vai vir depois vai cumprir o propósito. A gente tem que ter esse poder de ter direção em tempo de crise. A gente tem que ter o poder de parar de olhar para um lado, parar de olhar para o outro. A gente tem que ter o poder de parar de buscar a oração. Ah, irmão, ora por mim, mas sem antes você mesmo ter orado. É o crente cestão. Conhece o crente cestão? Vocês estão orando por mim? Ou então o crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão? Amém? Não adianta orarem por você se você também não ora. Você tem que ter um caminho. Aliás, que do crise atrai Deus. Deus ama se manifestar na crise. Esses dias eu estava contando para os meninos aqui, vou falar para você. Um homem que foi naufragado numa ilha, e ele morreu todo mundo, né? Ele caiu o avião lá, igual aquele filme do Wilson, né? O filme do náufrago. E ficou só ele lá. E ele quase morrendo, ele só tinha uma esperança, juntar uns destroços e algumas coisas que ele encontrou. Ele montou uma barraca, só com aquela barraca que ele podia viver. E ele conseguiu juntar um pouquinho de comida que daria uma esperança para ele. E ele saiu para procurar mais comida, porque ele voltou a barraca, as únicas coisas que sobrou estavam pegando fogo. Ele tinha montado uma fogueira e a barraca pegou fogo, acabando. Aí ele falou assim: ah, eu morri. Começou a murmurar. E murmurou, de tanto murmurar que ele estava fraco, caiu e dormiu. Quando ele acordou, tinha um navio vindo. Tô salvo, e o navio desceu, aquele capitão, aqueles homens lá, ele, tô salvo. E ele começou a chorar e agradecer, e ele falou assim: como que vocês me descobriram nesse lugar? E eles disseram: nós vimos o sinal de fumaça. A cabana que pega fogo hoje na sua vida, a crise que você passa hoje, você pensa que é para te destruir, você pensa que é para te afundar, na verdade vai atrair a Ele, na verdade vai atrair a Ele, na verdade vai atrair a presença dEle. Oh, pode aplaudir a Deus. A
monstro é maior. O cara arrebentou com tudo, quase morreu lá fora, estava quase sendo preso, a família separada. Aí no momento de maior que acabando, pegou fogo, meu irmão. Mas aqui dentro da casa de recuperação juntou a família de novo. Olha que acabou tudo. Ah, meu pai. Sabe por quê? Quando acaba a força do homem é que vem o poder de Deus. É quando você para de lutar, é que Ele pode se manifestar. É que Ele pode trabalhar. Então, querido, querendo ou não, seu filho está internado, querendo ou não, as coisas estão difíceis, mas a família está aqui junto, buscando a casa de Deus. Deus é especialista em se manifestar em Cristo, mas a gente tem que saber seguir uma direção. E a direção não é voltada. Às vezes você pensa assim: fulano foi molestado na infância, tadinho. Ou fulano, o pai batia na mãe, tadinho. Aí todo mundo fica, coitado, olha a história dele. Aí ele cresce pensando assim, tadinho de mim, né? Tadinho. Afinal de contas, olha o que eu sofri. E por causa disso ele se acha no direito de arrebentar as drogas. Ele se acha no direito de fazer o que ele quiser. Eu tenho que ficar muito louco mesmo, tenho que fazer mesmo, porque afinal de contas, olha o que eu passei, tadinho. Deus vai tirar essa capa de tadinho de você. Porque eu não sei o que você passou no passado, não sei quanto duro foi a sua infância, mas isso não te dá o direito de destruir a sua vida. É verdade. Eu não sei muitas das vezes a causa das injustiças que a gente passa, mas eu sei a cura. A cura não é ficar olhando para trás e falar tadinho. A cura é levantar a cabeça e acreditar que Deus pode mudar o quadro. A cura é levantar a cabeça e voltar para ajudar. A cura é voltar para a casa do pão. A cura é estabelecer uma direção no tempo de crise. Aliás, querido, a adversidade complementa. Toda vez que está faltando algo para a sua vida, Deus põe um problema para te completar, para te ensinar. A adversidade, ela faz isso. Amém? Agora, quem não tem uma visão espiritual, no meio de uma oportunidade, ele vê 10 problemas. Agora, quem tem uma vida espiritual alinhada, no meio de um problema, vê 10 oportunidades. É aí que vai acontecer. É na crise que Deus vai fazer. Amém? Olha para o seu irmão e fala: acabou o pão? Acabou o pão. Volta para ajudar. Volta para ajudar. Amém? Busca uma direção. E aí a palavra fala que elas foram. No meio do caminho, Orfa, uma das noras, voltou. Desistiu. Porque o caminho de volta não é fácil. Reformar é mais difícil que construir. Ai, alguém entendeu essa palavra? Quem é pedreiro aí? Levanta a mão. O que é mais fácil? É construir uma casa ou reformar uma casa? Tem que quebrar, moldar. Construir é mais fácil. Reforma dá imprevisto. Só que, obrigado, Timóteo. Só que nós estamos falando de reforma espiritual. Então, para você que está voltando para ajudar, não queira achar que as coisas vão ser simples. A reforma custa mais caro, a reforma dói mais, mas no final das contas, se o arquiteto é poderoso, no final das contas, se os pedreiros são bons, a casa vai ser estabelecida. Eita glória, eu tenho uma palavra para você: a reforma da sua vida é difícil, mas Deus colocou o pedreiro bom do seu lado. Fica tranquilo que tem palavra, fica tranquilo que tem oração, fica tranquilo que tem cobertura, fica tranquilo que quem fez o projeto é Ele, e a casa que Ele monta é de rua. Vem nesse lugar, ô Senhor. Nós entregamos o projeto das nossas vidas a Ti, Senhor. Senhor, nós entregamos a nossa casa. Senhor, eu estou sentindo no meu espírito esse projeto de reconstrução de família, esse projeto de começar do zero, Pai. Ô meu Pai, o bom de começar do zero é que depois do zero é o número 1, e o Senhor é o único digno de fazer a Tua obra, Senhor. Eu sei que eu estou falando isso, mas Deus está mandando dizer para você que Deus está com você nesse recomeço aí. É só questão de posicionamento. Só não perca a sua posição. Amém? Porque Ele nunca te deixa, quem deixa é você que deixa Ele. É só uma questão de posicionar.
Deus está reformando. O órfão desistiu. Mas olha a Ruth. Olha comigo no capítulo 1, verso 14. Então, de novo chamaram em voz alta a órfã, e com um beijo se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Porque o primeiro posicionamento é a direção no tempo de crise. O segundo posicionamento é constância. Pegou essa palavra aí? Constância. O que é isso, pastor? Ser constante, equilibrado no que você faz, nas suas direções. Esses dias eu vi um documentário sobre estrelas. Deus é Deus do universo. E eles se perderam num ambiente, e eles ensinam, para você descobrir o caminho a seguir, você tem que seguir a estrela polar, se direcionar pela estrela polar. Eu fiquei olhando, aí ele falou assim, sabe por quê? E eu lá atrás da televisão, por quê? Por quê? Por quê? Deus está falando aqui, por quê? Porque a estrela polar é a única que permanece constante. Deixa eu dizer uma palavra para você, não siga inconstantes. Não siga quem promete e não faz. Não siga quem só sabe, quem só ensina, mas não pratica junto. Não siga esse tipo de pessoa. Siga quem é constante. Ah, meu Pai. Direcionamento e constância, equilíbrio. Eu tenho uma palavra do céu para você aqui nessa noite. Chega de começar um projeto e terminar. Chega de entrar num curso e ficar pela metade. Chega de entrar no ministério e ter que devo sair. Chega de ficar trocando de ministério. A galera tá para cá, eu vou para cá. A galera tá para lá, menino inconstante, agitado por qualquer vento de doutrina. Assuma a posição do reino, meu irmão. Você sabe quem você é em Cristo, afirma o pé aí. Amém? Para de seguir onda nova. Se não vem uma onda diferente aí que não é de Deus, leva você embora. Verdade. Tem gente que não sabe ter constância na palavra. Nós estamos lá, tem igrejas que falam assim, nossa, o culto foi muito louco, ficamos 2 horas tudo louco. Aí você perguntou, quem pregou lá? Não sei. Está tão louco. Amém, irmão? É bom você ficar doidão na presença de Deus, mas você precisa conhecer, porque o processo da glória de Deus é para que saibais, creiais e entendais que eu sou o Senhor. Aí o pastor está pregando todos os cultos, né? Aqui é o nosso culto de sexta, mas na nossa igreja, ou na igreja de alguns irmãos aqui, culto lá de domingo, de quinta, não sei, seja qual culto for. O pastor está pregando, você fica lá. Aí quando alguém entra e pega o microfone, é isso que vejo um varão de branco. Oh! Equilíbrio. Eu creio numa igreja que não se manifesta pelo emocional, mas pelo espírito. Amém? Porque a emoção não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus traz a verdadeira emoção. Às vezes nós vamos chorar, às vezes nós vamos gritar, às vezes o mover vai vir, mas nós temos que ser constantes na palavra, porque Deus tem falado comigo. E olha que eu gosto do moverzão, eu gosto de ficar doidão, mas Deus tem me levado a aprender e a entender a palavra, mas não abandonar o moverzão, tem que ter o equilíbrio. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, começa um projeto e termina. Para de ser crente de montanha-russa. Um dia está lá em cima, no outro dia está lá embaixo. Um dia está dando glória a Deus no culto, no outro dia tomando cervejinha no boteco. Num dia está louvando, no outro dia falando mal, pastor, faz isso. E Ruth continuou firme. Olha para o seu irmão e fala, continua firme aí. Amém? Continua firme. Cria raiz. Cria raiz. Igual o bambu. Enverga, mas não quebra. Porque tem raiz. Glória a Deus. Aleluia. Não, mas as coisas estão difíceis em minha volta. Segura o tranco que Deus muda. Você não crê que Deus pode transformar? Você não crê que Deus pode mudar? Firma o pé. Ou qualquer coisa que parecer dificuldade, você vai entregar os pontos. Quando eles estavam na tempestade, em Atos 27, no meio do barco, Paulo lá e todo mundo na tempestade, o povo falou assim, uns começaram a abandonar o navio, queriam abandonar o navio.
Paulo levantou a voz e disse: ninguém abandona o navio, porque se todo mundo não estiver junto, todo mundo vai morrer. Você é um daqueles que abandona o navio na hora da tempestade? Você é um daqueles que abandona o ministério só porque alguma coisa não está legal? Você é um daqueles que abandona o propósito? Não abandona, querido. A não ser que é Deus te levando, mas se Deus te plantou, você fica. Seja constante, continua. Amém? Deus honra a perseverança. Eu creio nisso. Homem de Deus, mulher de Deus tem que saber apanhar. Não é só saber bater. A Bíblia fala em Efésios 6: tomai toda a armadura de Deus. Não adianta você ter espada, mas não ter escudo, meu irmão. É toda a armadura. Não adianta ter capacete, mas não ter sandália. Porque tem gente que tem capacete, inteligente, conhece tudo, tem uma boa espada, se defende bem, mas não anda para pregar o evangelho. Agora tem gente que é o contrário, anda para pregar o evangelho, mas não se protege, aí faz uma obra de 2 anos e acaba. Está morto na fé. Amém? Amém? Deus quer fazer a obra completa. Então você tem que ter uma armadura completa. E a igreja tem que ter armadura completa. Qual é a armadura da igreja dos tempos de hoje? Apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Oh, glória! A armadura completa para posicionar a igreja. Davi, quando foi matar aquele gigante, ele guardou 5 pedras no alforje. Meu pai, ele guardou 5 pedras no alforje. Ele usou uma, mas guardou 5. Porque quando o gigante vem contra a igreja, os 5 ministérios têm que estar dentro do alforje. Você saber qual vai ser usado nessa hora. Amém? Então ela continuou no propósito. Agora vem comigo aqui. Eles foram buscar um campo para respigar. Olha a dificuldade da volta de Ruth. Ela se tornou respigadeira. Sabe o que é respigar? Catar a sobra do trigo. Ela não tinha como se alimentar, não tinha como construir a família, não tinha dinheiro. Elas voltavam porque naquela época, uma mulher solteira, viúva, quem era o mantenedor da casa? Um homem. Então elas tiveram que trabalhar. Por quê? Se tem um posicionamento que você tem que ter trabalho, meu irmão. A direção no tempo de crise é permanecer, mas tem que trabalhar. A gente quer que Deus faça as coisas e ficar parado. Eu tenho um chamado de pastor, vou abandonar tudo e vou ficar parado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um chamado, Deus, quando Eliseu foi chamado por Deus, ele estava lavrando bois, lavrando terra, lavrando bois, que isso? Ô louco, pastor, faz isso não. Estava lavrando terra. Aí Elias veio e colocou a capa sobre ele. Davi, quando foi chamado, estava cuidando de ovelha. Olha para o seu irmão e fala: Deus não chama desocupado. Deus só chama quem está fazendo alguma coisa. Você já percebeu que quem mais faz para Deus, mais é convidado para fazer mais coisa? Porque Deus ama quem trabalha. Deus não recompensa conversa, Deus recompensa trabalho. Que é a base bíblica, 1 Coríntios 15:58, diz assim: sede firmes e inabaláveis no Senhor, sabendo que no Senhor todo trabalho não será em vão. Amém. Não é toda conversa, é todo trabalho. Ou seja, Deus vai levar em conta o esforço que você tem no ministério. Deus vai levar em conta a briga que você teve que superar para permanecer no ministério. Deus vai levar em conta as orações de madrugada. Deus vai levar em conta os conceitos que você teve que quebrar para ser obediente. A tua carne que você teve que matar. Os perdões que você teve que pedir não dando certo. Deus, ele recompensa trabalho, recompensa esforço. Mateus capítulo 11, verso 12 diz que o reino do céu é tomado por esforço. E no hebraico, no grego, esforço violento. Amém? Trabalho, posicionamento. Eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de se esforçar para Deus. Tem gente que pensa: pastor, mas você vem aqui, você dirige o trabalho, mas você não sabe. Quando eu era solteiro, eles falavam que eu mudei para a igreja, eu tinha uma cama na igreja, que eu ficava de segunda a segunda. E orava todo dia de madrugada, direto. E passava a tarde inteira. Eles falavam porque o Fabrício começou a pregar rápido na igreja, mas não vê que eu ficava 6 horas. Você já ficou 6 horas lendo a Bíblia sem parar? 6 horas, vários dias, eu já fiquei. E eu ficava sempre.
Passava manhãs e manhãs durante meses no bosque sozinho, 6 horas da manhã. Por quê? Não é só por causa do seu esforço. Se Deus quiser te usar, Ele te usa, mas Ele recompensa o trabalho. Amém? Não estou falando que é somente você fazer, porque tem gente também que faz muita coisa, mas não ouve a Deus. Porque o fato de você trabalhar para Deus não significa que você está trabalhando com Ele. Tem muita gente que trabalha para Ele, mas já perdeu Ele faz tempo. Tem muita gente que trabalha para Deus, mas já não sente mais Ele há muito tempo. Tem muita gente que abre e fecha culto, prega, ministra louvor, mas já não sente a presença de Deus há muito tempo. Aí Deus fecha a porta só para mostrar que te ama. Ele fecha a porta só para trazer você de volta. Alguns caíram por causa disso. Ele fecha a porta às vezes sim, mas não é para tirar você para fora, mas é para mostrar o quanto Ele te ama e quer ter você de volta com Ele. Tem porta que Deus fecha por amor. Tem porta que Deus fecha por amor, para que você abandone os compromissos, a ansiedade, o desespero e corra para Ele. Tem portas que Deus fecha por amor. Deus está falando aqui. Tem portas que Deus fecha por amor, para que você abandone compromissos desnecessários, excessos e corra para Ele. Aí Ele devolve com mais unção, aí Ele devolve com mais poder, aí Ele devolve com mais graça e capacita você para fazer. Aí Ele devolve com mais unção. Fecha seus olhos um pouco. Aí Ele devolve com mais poder, aí Ele devolve com mais graça e capacita você para fazer. E aí você ouve Ele dizendo: e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus está falando no meu espírito que algumas pessoas aqui foi Ele que parou, porque Ele ama e quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua adoração. Você não está descartado, você não está esquecido, você não está deixado para trás. Ele só quer o seu coração para que Ele possa te posicionar. Então o tema dessa mensagem vem agora no meu espírito: posicione-se que Ele vai te posicionar. Posicione-se que Ele vai te posicionar. Meu Pai, direção na crise, constância e trabalho. Deus falou para mim hoje: prega nos 5. Aí Ele dá umas reveladinhas no meio. Glória a Deus. Estamos chegando aqui no fim. Olha o capítulo 2, verso 8. Boaz, antes de você ler, presta atenção que Boaz é uma representação figurativa de Cristo, porque a Bíblia chama Boaz de resgatador, aquele que traz o resgate das vidas, né? Aquele que é o dono, o proprietário do reino, né? Como o campo representado aqui, e aquele que resgata-nos dos nossos pecados e da nossa pobreza espiritual. Você estudar um pouquinho, você vai ver que Boaz prefigura Cristo. E Ruth foi respigar aonde? Na igreja. Ruth foi respigar no campo de Boaz. Às vezes você está dentro da igreja, mas está respigando, pegando sobra. Eita! Você vai entender o que vai acontecer com o Ruth daqui a pouco. Igreja não é lugar de respigar. Igreja é lugar de exercer um sacerdócio real. Igreja não é lugar de pegar sobra. Igreja não é lugar de ficar dependendo de homem. Igreja é lugar de ter uma identidade em Deus. Deus trouxe você aqui para você entender que você tem autoridade para quebrar esse demônio que fica assolando sua família.
Você tem autoridade para mudar a história da sua vida. Mas olha no capítulo 2, verso 8, o que Boaz, que representa Deus, fala para ela. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passa daqui, porque se ficar aqui, fica aqui com as minhas servas. Meu Deus, é muito forte essa palavra. O homem que prefigura a Cristo, ele olha para Ruth e fala: minha filha, não vá colher em outro. Qual é o posicionamento que traz aqui? Não perca o foco. Não busque a solução no seu braço. Não busque a solução no dinheiro. Não busque a solução na fama. Tem gente que não teve oportunidade na igreja e vai tentar na fama. Posso falar para você? Satanás vai dar fama para você. Aconteça o que acontecer, não vai colher em outro campo. Você pode ter certeza que o diabo vai aparecer para oferecer. Jesus passando fome, com fome no deserto, em Mateus capítulo 4, 40 dias e 40 noites sem comer. Quem veio oferecer pão para ele? O primeiro que apareceu? O diabo. Escuta isso. Nem todo primeiro pão que vem é de Deus. Cuidado, porque às vezes você está pedindo para Deus: Deus me dá, eu estou precisando tanto disso. Aí vem, opa, olha, Deus respondeu. Não foi Deus não. O primeiro que veio oferecer pão foi o diabo. Sabe por quê? O diabo mora na porta da necessidade. Já falei aqui, mas eu estou sentindo falar de novo. O diabo, ele mora na porta da necessidade. É você precisar muito de alguma coisa, ele aparece. Estou desempregado, ele vem te dar uma proposta de emprego errado. Estou sozinho, preciso de um relacionamento. Ele põe uma pessoa, um junto desigual na sua vida. Cuidado. Não importa se veio rápido. 1 João capítulo 4, verso 1 diz: não dê crédito a todos os espíritos que vierem, mas antes provai-os se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado por aí. Quantas propostas para dirigir ministérios eu recebi? Quantas propostas para ser pastor de muita gente eu recebi? Quantas? Para ser diretor de ONGs, de uma ONG que envolveu não sei que de igreja, e eram várias igrejas. Não, eu sinto que você vai ser um dirigente espiritual. Eu não me envolvo se Deus não me der uma palavra, filho. Ainda que a vontade bata no meu coração, ainda que o desejo bata no seu coração, não se mova sem uma palavra. Porque Pedro, quando ele viu Jesus apareceu nas águas, ele falou: todo mundo é um fantasma. Jesus falou: não, sou eu. E eles entenderam, porque eles conheciam a voz do seu pastor, eles conheciam a voz de Jesus. Mas Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá. Se ele já sabia que era Jesus, por que ele falou: Jesus, manda que eu vá? Porque uma coisa é você ir o que você quer, outra coisa é você ouvir uma palavra dele. Aleluia! Uma coisa é você que está internado aqui, sair daqui e ir embora o que você quer. Outra coisa é ele te dar uma direção. Uma coisa é você montar um ministério que você quer. Outra coisa é ele falar com você, vai lá. Porque olha, eu vou dizer uma coisa: se ele falar, meu irmão, ele vai cumprir. Mas não se mova sem uma palavra. Porque por causa de uma crise agora, muitos se movem sem uma palavra. E aí o que acontece? Entram numa estrutura ou montam uma estrutura pior. Um desespero, e põe a família em risco. Então entenda uma coisa, presta atenção nessa palavra: se você não tem, o que eu falei? Se você não tem uma palavra de Deus, cruza o braço que ele estende a mão. Porque se você estender a mão sem uma palavra, ele vai cruzar o braço. Entendeu? Se você não tem, não se move. O pastor está doendo, não se move. Pode gemer, pode chorar, mas não se move. Porque você pode ter certeza que no meio do choro vai vir uma mão na sua cabeça. A mão se chama João 14,16.
eu rogarei ao Pai e Ele vos trará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não vê e não entende, mas vocês conhecem, porque Ele habita em vós. Ah, meu Deus, só buscam assim, me movo ou não me movo? Me movo ou não me movo? Deus está falando, espera o carinho do Consolador, deixa Ele tocar na sua cabeça, deixa você entender o que Ele quer, deixa Ele avisar você, deixa Ele falar. Ah, meu Pai, porque Pedro jogou a rede a noite inteira e não pescou nada. Aí Jesus entrou no barco e deu uma palavra, e Ele disse assim: eu não consegui, Senhor, eu fui lá e não deu nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar essa rede de novo. E nunca veio tanto peixe como daquela vez. Amém, aleluia a Deus. Amém? Ô Pai, não vai colher em outro campo, não vai procurar ajuda em coisa que não pode te ajudar. Escuta isso, não busque autoajuda, busque a ajuda do alto. Amém? Amém. Para de buscar autoajuda, busque a ajuda do alto. Ah, meu Pai, o segredo da sua mudança não está na psiquiatria, nem na psicologia e nem na medicina. Ainda que Deus use médicos, ainda que Deus use psicólogos, ainda que Deus use os profissionais, a sua solução está nele. Não entregue nada na mão de ninguém sem antes entregar para Ele. Não entregue os seus conselhos, não abra seu coração para pessoa nenhuma sem antes abrir para Ele. Deus está falando aqui. Não vá colher em outro campo. Amém? Teve um amigo que passou um momento de dificuldade, tocava louvor, era uma bênção na igreja, falou assim: preciso montar um negócio, e foi resolver os problemas dele, focou mais no dinheiro do que na vida com Deus. Abriu um negócio, prosperou. Aí outro dia encontrei com ele e falou: minha vida acabada, cara, o casamento acabou. E eu entendi que não dá mais para viver sem ele. Por quê? Aquilo que eu falei no início, toda vez que você vai buscar uma direção sem a voz de Deus, você vai ter algo temporário, mas vai tocar na sua família. E olha o que aconteceu com esse homem: ele perdeu o casamento para poder entender que só tinha solução em Deus. Algum de vocês tiveram que perder alguma coisa só para entender o que Deus precisa fazer na sua vida. Perca tudo nessa vida, meu irmão, mas não perca Ele. Davi, quando falhou, ele não se preocupou com nada. Ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, ele tinha tudo na mão dele. Mas quando ele errou, quando ele viu que ele fez errado, ele não falou: Deus, não tira meu carro, não. Ele não falou: Deus, não tira meu reinado, não. Ele não falou: Deus, não toca dentro do meu reino, não toca dentro das minhas finanças. A única coisa que ele olhou para Deus e disse assim: Deus, não me retire da tua presença e não aparte de mim o teu espírito. Porque se você tiver tudo, mas não tiver Deus, você não tem nada. Mas ainda que você não tenha nada, mas tenha Ele, você terá tudo, estará completo e sempre vai ter uma força para recomeçar. Força para recomeçar. Eu encerro esse texto, essa palavra, dizendo no capítulo 4, verso 13, que Boaz tomou a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Boaz era o dono do campo. Então Ruth começa essa história em Judá, respigando, pegando a sobra, e termina essa história sendo dona do campo. Porque se tem um posicionamento que você tem que ter, é de crescimento. Amém? Chega de ficar respigadeira pro resto da vida, fazendo clínica com o pastor com o mesmo assunto 10 anos seguidos. É só pastor mesmo para aguentar essas coisas. Tinha um casal que procurava o pastor 3 anos seguidos com a mesma briga. Brigava, procura o pastor. Brigava, procura o pastor. Hoje o pastor pegou uma carta com o time da igreja, assinou um termo e escreveu assim: estou liberando vocês para brigar eternamente. Amém? Vai. Claro que ele não fez isso, ele fez isso para cutucar o povo. Ou seja, ele estava cansado de uma pessoa que começou há muitos anos com o mesmo probleminha.
Olha o seu irmão, fala, é tempo de crescimento. Amém? É tempo de crescimento, de sair desse negócio aí, de mudar, de ver, de respigadeira para dona do campo, de drogado a ministro do evangelho, de depressivo a ministro de adoração, de família contentuosa a casa de oração, de vida destruída a reino de Deus, de respigadeira de trigo a dona do campo, meu irmão. Aleluia. E aí gerou Obed, que foi avô de Davi. E quando a Bíblia menciona Jesus, ela fala Jesus Cristo, filho de Davi. Porque se você assumir uma posição, tudo que começou em Moabe termina em Cristo. Se você assumir uma posição, estou falando de posicionamento, tudo que começou em Moabe termina em Cristo. Termina em Cristo. Vamos aplaudir o nome do Senhor e ficar de pé aqui. Senhor, eu quero voltar. Você que quer voltar, todos fechem os olhos, apaga essas luzes da frente aqui, por favor. Você que quer voltar, levanta sua mão.